Olá pessoal, que se fala Zé Cardoso de Paz no Visto Cabo Verde e naquele vídeo lhe ensinando bem trazemos um esclarecimento sobre termo de responsabilidade, ok? Então eu percebi em alguns dos grupos que participam dele, algumas dúvidas de pessoas em relação a termo de responsabilidade, ok? Então, eu percebi que toda vez que eu busco informações ou publico informação sobre algum tipo de visto, então algumas pessoas te perguntam assim, esta pede termo de responsabilidade? Ok? Então não percebe que às vezes muitas pessoas que têm entender muito direito o que é um termo de responsabilidade. Então não gostaria de usar aquele vídeo ali num curtos minutos, todos deixem bem claro o que significa um termo de responsabilidade, ok? Então é assim, alguns tipos de visto que nós estava a pedir, por exemplo, a Portugal e alguns outros países, você precisa comprovar, aquele país precisa comprovar a embaixada de que você tem meios de subsistência para entrar naquele país. Ok? Então, imagine que você vai um visto de férias para o Brasil. Então, além de tudo que os documentos que este pedido também que tem que comprovar meio de subsistência, por exemplo, você passa um mês no Brasil, mas tem condições de entrar no Brasil e ficar circulando no Brasil como turista? Você tem um lugar de ficar no Brasil? Então, mesma coisa para Portugal, mesma coisa para outros países. Então, países, governos, embaixadas, está pedindo que não comprovam ou tem condições de entrar nesses países. Salvo casos que, por causa de alguns acordos entre países, já é que é preciso comprovamento de suficiência. Como, por exemplo, se você viaja para Portugal como aluno de ensino superior, por causa de ser um cidadão de CPLP, gosta porque precisa comprovar meio de subsistência, ok? Então, se você fazer um curso superior, licenciatura, um mestrado, um doutorado, gosta que tem necessidade de comprovar meio de subsistência para entrar na Portugal, ok? Então, mas para algum tipo de visto, visto de férias e outros tipos de visto, você precisa comprovar meio de subsistência. Então, embaixada que está pedindo um termo de responsabilidade. Então, naquele contexto que termo de responsabilidade entra? Termo de responsabilidade entra naquele contexto quando a bobuca pode comprovar os meios de subsistência. Um exemplo, você viaja para Portugal e com visto de procura de trabalho, mas você tem aquele 200 e tal conto que a embaixada pede. Mas você tem alguém na Portugal que pode ser um cidadão português ou então alguém com residência na Portugal que tem condições de dar um lugar para você ficar e depois condições de cobrir tudo as despesas durante aqueles 4 meses. Então, aquela pessoa está fazendo um termo de responsabilidade, está ficando responsável financeiro e você usa aquele documento lá para a embaixada. Você tem condições de comprar uma embaixada, mas tem condições de viagem, mas aquela pessoa está falando, mim tem condições, então cobrir todas as despesas, ele está pode ver. Então, é ali que tem entra termo de responsabilidade, só que não se percebe que a ele decide como que tu comprova meio de subsistência, ou próprio, com recursos próprios, ou então através de um termo de responsabilidade. Então, nós que tem contra termo de responsabilidade na nenhuma lista de documentos para pedido de visto, ok? Ele que enfrentam pessoas dele que na verdade ele é com documento que está na lista de pedido de visto. Que está na lista de documentos de pedido de visto é comprovar meios de subsistência. Agora, o que decide se meios é próprios ou então um termo de responsabilidade, ok? No nosso site, Vagas Cabo Verde, onde é que eu publico alguns artigos sobre vistos também, e tem ali um modelo de termo de responsabilidade. Então, quando eu escrevo aquele artigo, não põe informações sobre aquela página na embaixada, que tem uma página específica sobre meio de subsistência, e depois não põe um modelo de termo de responsabilidade. Agora, se nós ali no site de Embaixada de Portugal, naquele menu sobre meio de subsistência, então, linhas tem contra algumas opções, mas gostaria de primeiro ler aquela informação que se diz ali. O que são meios de subsistência? Com exceção de algumas circunstâncias previstas na lei, e pode ser visto abaixo, ok? Mais para baixo, os requerentes de visto para Portugal têm de comprovar que possuem as condições financeiras suficientes para permanecer em território português designadas de meios de subsistência, ok? Então, é que liga influência. Eu tenho que comprovar, o governo português, que tem condições de entrar na Portugal para ficar durante aquele período, de acordo com aquele tipo de visto que não tem, ok? Então, basicamente, é aquele que é significado que é meio de subsistência. Depois, tem benefícios que permitem reduzir as exigências do meio de subsistência. Depois, quem está dispensado de comprovar os meios de subsistência, e etc, etc, etc. Agora, ali de riba, e tem algumas informações que está falando assim, veja quais os documentos necessários para comprovar o meio de subsistência consoante a responsabilidade financeira seja.
Então, ali tem algumas opções que você pode usar. Um exemplo, se você comprova os meios financeiros próprios, tem uma lista de documentos específicos para ele. Se aquele responsável financeiro é uma pessoa que está na Cabo Verde, tem uma lista de documentos específicos para ele. Se o responsável financeiro está na Portugal, tem outro documento. Responsável financeiro está no país de terceiro, ou então meio de subsistência ser garantido por entidade de recepção na Portugal, ou então garantido por aquela atividade que o requerente vai exercer na Portugal, então tem uma lista de documento específico para cada um daquela. Então, naquele contexto, ali, você precisa comprovar meio de subsistência através de algum daquelas opções ali. Então, se for aquele primeiro que comprova meios próprios, então tem tudo que as outras opções ali, mas 5 opções de comprova meios de subsistência. Então, ali no caso, um exemplo, e responsável financeiro na Cabo Verde, na Portugal e em país terceiro, ali pode usar um termo de responsabilidade, ok? Então, eles percebem que só ali sem ali termo de responsabilidade também entra se no caso você pode comprovar os meios próprios, tá bom? E depois ali de baixo nós temos detalhadamente lista de documentos, na verdade assim nós clicamos na cada um de eles ali, página 36, ok? E com lista de documentos para cada um daqueles contextos, ok? E depois mais para baixo e também ele tem informações sobre documentos para comprovar alojamento e alimentação assegurados. Se nós bem de ali na termos de responsabilidade, naquela mulher termos de responsabilidade aceite, e então ali nós temos a opção de alojamento e encargos de subsistência. Na verdade, se aquela pessoa que fica como responsável financeiro, ele pode falar, me será só alojamento. Ele terá alojamento depois que as outras despesas da banca com dinheiro. Então tem que comprovar a embaixada, manter condições de pagar as outras despesas. Ou então aquela pessoa está falando assim, não se cobrir só aqueles encargos de subsistência. Então cobrir tudo que as outras despesas, menos alojamento. Já no caso não teria que de haver um lugar para fica, fazer uma reserva num hotel, mora com alguém, então não tem que te comprova onde é que você fica. Ou então, que é responsável financeiro pode pôr ali X na tudo dos quadrinhos e falar, não terá tanto alojamento, não cobrir tudo essas despesas, ok? Então ali sim ali, termos de funcionário aberto, porque a pessoa seleciona qual e que as opções que está garantir para aquele requerente de visto. Então, basicamente, resumidamente, aquele vídeo ali é para deixar bem claro isso. É que termo de responsabilidade, ele entra num contexto quando que Bobo Catapode comprova meios de subsistência para embaixar. Então, se o Catapode comprova meios de subsistência porque o tem condições para fazer aquela, então uma outra pessoa pode fazer bem. Embaixar é aberto, no caso, embaixar em Portugal tem tudo que as opções ali para que você comprove meio de subsistência. Então é capaz de você ter dinheiro viajar para Portugal, que você pode ir. Muitas pessoas que entram em Portugal com visto de procura de trabalho, também com comprova embaixada aquele 200 e tal quanto que tem pedido. Eles usam um responsável financeiro. Então que as pessoas não têm alojamento para andar, não têm cobrir essas despesas durante os 4 meses, então eles vêm de trabalho na Portugal, ok? Então nós percebemos qual que é a diferença, ok? Então que existe um documento específico na lista de pedido de visto que é termo de responsabilidade. Termo de responsabilidade ele é usado quando você pode comprovar os meios de subsistência próprios, então você usa um representante financeiro que está falando ele está cobrir todas as despesas enquanto você estiver na Portugal para fazer estudos, ou então tem alguns tipos de estudo que precisa de comprovar meios de subsistência, ou então de férias, ou algum outro tipo de visto, ok? Então, eu espero que aquele vídeo lhe ajude a nós, e não te deixa aquele link lá de página do nosso site, onde é que está aqueles 2 links para a página de embaixada e também para aquele documento de termos de responsabilidade que alguém precisa. E nós estamos a ler todas as informações, para esclarecer outras dúvidas que pode tiver, que nós encontra ali na página de embaixada, tá bom? Então, eu espero que o vídeo te ajude a nós. Se ajuda a nós, deixa aquele likezão, subscreve no canal se nunca inscreve ali, e até o próximo vídeo.